Reverendíssimos irmãos no ministério presbiteral, de modo especial quero saudar o Padre Antônio, pároco desta paróquia de São João Batista, em Anagé, prezados diáconos, meus irmãos e minhas irmãs. É sempre um momento de grandiosa alegria, quando a comunidade paroquial se reúne para celebrar a festa do seu padroeiro. É um momento de encontro, de confraternização, mas é sobretudo um momento onde nós, celebrando o grande mistério da nossa fé, nos deixamos alimentar por Deus através da sua palavra e do corpo do seu Filho Jesus. E assim, ao término da festa, a comunidade se sente mais animada, mais revigorada, para continuar testemunhando esta fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este ano, em toda a igreja, nós estamos vivenciando um ano especial da graça de Deus. É um ano jubilar. E o Santo Padre, o Papa Francisco, em saudosa memória, escolheu como tema para este ano peregrinos de esperança. Todos nós caminhamos e esta caminhada que nós realizamos, ela tem um objetivo: nos levar ao céu, à casa paterna. Mas este caminho que nós realizamos não é um caminho fácil, como também não é um caminho sereno. São muitas as dificuldades que nós encontramos e que experimentamos. Diante dos desafios que nós nos deparamos, nós somos tentados, muitas vezes, a experiência do desânimo. Mas aquele que desanima não alcança a meta. Aquele que desanima corre o grande risco de ficar na beira do caminho e de não alcançar o objetivo final, que é a comunhão plena com Deus. Neste sentido, o Santo Padre, o Papa Francisco, em saudosa memória, ele quis recordar a todos nós cristãos esta dimensão tão importante da nossa vida, que é a esperança. Esta virtude teologal que é colocada por Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E assim, como sendo uma virtude dada por Deus, nós precisamos pedir ao Senhor que renove a nossa esperança, o nosso bom ânimo, a nossa alegria e o nosso entusiasmo, para que nós possamos prosseguir o caminho e no caminho sermos capazes de nos ajudar e de ajudar, sobretudo, aquelas pessoas que nós encontramos e que estão desanimadas em sua experiência de fé. Um dos gestos mais bonitos de quem tem esperança é estender a mão para quem está marcado para a desesperança. É um convite para que possa caminhar juntos e para que juntos possamos alcançar a meta, que é o céu. Mas o Santo Padre tinha também no seu coração um grande desejo de que toda a igreja ela pudesse ser para todo o mundo um sinal de esperança. Nós somos testemunhas das inúmeras realidades que assolam as nações mundo afora.
guerras, fome, desamor e tantas outras situações de morte. Será que os nossos irmãos e irmãs que estão nos países em conflitos têm de fato a esperança como uma chama acesa em seus corações? Será que eles não estão marcados pela experiência do medo, do desânimo e da desesperança? A igreja, ela tem uma responsabilidade e ela tem também o seu papel social. E neste sentido, no coração do Santo Padre o Papa estava também este desejo de que a igreja pudesse ser para todo o mundo um grande sinal de esperança. Esta, portanto, é a responsabilidade de todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra de Deus que hoje nós escutamos, ela nos propõe uma reflexão sobre a experiência do amor. Aliás, para nós que somos cristãos, o que dá sentido à nossa experiência cristã é de fato amar. Quem quiser ser considerado como cristão, precisa aprender necessariamente o caminho do amor. Na primeira leitura que nós escutamos hoje, São Paulo, ele faz uma admoestação que é também uma expressão da sua alegria pela comunidade que estava na Macedônia e que por livre vontade e como uma expressão do seu amor para com toda a igreja, fez, apesar da sua pobreza, uma coleta livremente para que pudesse ser enviada à igreja que estava em Jerusalém. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor é assim, é generoso e gratuito. O amor, ele abre as mãos sem que nós sejamos capazes de o pedir. E quando nós ofertamos daquilo que nós temos com alegria e com verdadeira generosidade de coração, nós de fato expressamos que compreendemos o caminho e a experiência do amor na vida cristã e na comunidade eclesial. O amor, portanto, ele nos encarrega de viver a caridade. E a caridade é sempre abrir as mãos de um modo generoso para ajudar. No evangelho que nós hoje escutamos, Jesus continua com esta sua admoestação aos discípulos e todos aqueles que o escutam, e hoje ele nos diz: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Meus irmãos e minhas irmãs, no Antigo Testamento, não existe esta frase que foi dita por Jesus: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto, na verdade, era uma espécie de dito popular que nasceu daquela lei do talião, olho por olho, dente por dente. Assim as pessoas se sentiam até confortáveis para amar aquelas pessoas que lhe eram caras ao coração, próximas, e para odiar os inimigos. Esta lei, ou este dito popular, melhor dizendo, ele se enquadra muito bem
em um estilo de vida que nós queremos impor sobre nós e que é bem diferente da experiência cristã. Gostar de quem gosta da gente, fazer o bem a quem nos faz o bem e odiar os nossos inimigos, detestar aqueles que nos detestam. Mas Jesus diz que esta experiência, ela não conduz à vida plena. Esta experiência, ela não realiza o coração humano. E deste modo ele propõe amar os inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. Por que amar os inimigos? E por que rezar por aqueles que nos perseguem? Porque aqui está, de fato, quando nós conseguimos fazer esta experiência, o que nós chamamos de amor e de amor cristão. Porque Deus nos ama assim. Deus nos ama apesar dos nossos pecados, apesar das nossas desobediências e apesar das nossas ofensas. O amor que Deus tem para conosco é fruto da sua generosidade, de quem não pede para ser amado, mas de quem é capaz de amar, porque ele só se realiza quando ama. Assim também somos nós. Se de fato nós queremos ostentar o nome de cristãos, nós precisamos aprender a fazer esta experiência. Amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Na sequência deste evangelho, Jesus nos diz que só deste modo nós nos tornaremos filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. O amor de Deus, ele não se direciona apenas para quem é bom. O amor de Deus, ele se direciona para quem é miserável, para quem não presta, para quem é maldoso e para quem tantas e tantas vezes é injusto. Porque se o amor de Deus fosse seletivo, como muitas vezes é a nossa experiência de amor, um amor seletivo, Deus de fato não poderia ser considerado como amor, como nos ensina São João. Aquele que ama, ama livremente e ama a todos sem distinção. E depois Jesus nos diz que nós seremos perfeitos como o Pai do céu é perfeito, se nós formos capazes de viver a experiência do amor. O que planifica a vida de qualquer ser humano é a experiência do amor. Quem não ama jamais será pleno, e quem ama tem a possibilidade de se tornar pleno, como pleno é o nosso próprio Deus. Amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem será sempre um desafio para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Um desafio que nós precisamos aceitar, um desafio que nós precisamos abraçar, se de fato nós queremos a meta que é o céu. E para concluir a reflexão de hoje, que tem como tema também a nossa missão, é a missão de João Batista, iluminados por esta palavra que nós escutamos. Qual é a missão de João Batista? Além de ser o precursor de Jesus Cristo, aquele que aponta para o Cordeiro de Deus. A missão de João Batista
foi reconhecer o amor, experimentar o amor e testemunhar o amor. Esta também é a nossa missão. Reconhecer o amor, experimentar o amor e testemunhar o amor. Que São João Batista interceda por nós, para que nós possamos trilhar todos os dias este caminho onde somos desafiados a amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.